Oi, gente! Bem-vindos a mais uma aula no nosso canal Pés no Caminho. Eu estou realmente muito grata em poder compartilhar esse olhar sobre nós mesmos e podermos dar pequenos passos para entender as posturas emocionais que vamos assumindo ao longo da vida. É claro que tudo isso é só uma janela, há muito mais a ser visto, mas nós podemos sim darmos pequenos passos em busca do nosso autoentendimento. É um convite a entrarmos em contato com o nosso corpo. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, nos siga no Instagram, @pés no caminho, para você não perder nenhum passo. Vamos jogar mais luz no nosso inconsciente para que possamos caminhar. Eu já quero começar colocando uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Vocês sabiam que esse desejo de peregrinar, esse anseio de colocar os pés no caminho, nas peregrinações que existe espalhada pelo mundo, tem um porquê biológico? Existe um porquê biológico. Nós não escolhemos, por exemplo, um esporte sem que isso tenha a ver com a nossa compleição, com essa busca inconsciente daquilo que nos faz sobreviver, essa busca da homeostase, né, que é o nosso estado natural, o nosso equilíbrio. Então, tudo vai ter sim um porquê biológico. Todo esse bate-papo que a gente está tendo aqui, essas aulas, tem base em grandes nomes no desenvolvimento humano, como por exemplo o Dr. Hammer, que nos trouxe as 5 leis biológicas, onde, através de um estudo muito coerente, ele nos traz a origem embriológica das nossas patologias, dos nossos sintomas. Da Josie Cromer, que nos traz os estudos da memória e informação, onde ela fala sobre a nossa grade familiar, o nosso lugar na grade familiar. Conversa sobre ancestralidade, muito coerente também o estudo da Josie, é uma querida. Bruce Lipton, ele trouxe para nós um livro muito bacana que eu sugiro que você procure para estudar, para ler, que é a Biologia da Crença, onde depois de ele ter feito estudo com células, de retirar o núcleo da célula e a célula não morrer, e ele entender que o fator genético não é o principal, porque no núcleo da célula tem todo o nossas informações genéticas. E depois que ele tirou a membrana da célula, a célula sim morreu. E aí ele foi trazendo para a gente essa questão biológica das nossas crenças, do meio em que a gente vive, aquilo que a gente acredita. Tem também o Kahneman, que trouxe para nós esse olhar mais muscular e dividiu o comportamento humano em fases, tensa, retesada, por aí vai. O Reich, que foi professor do Kahneman, que através da sua psicanálise ele trouxe para nós também uma divisão do comportamento humano, mas baseado na mielinização do sistema nervoso, né, desde a nossa concepção até os 5 anos de idade. Tem a Ana Peixoto, que nos trouxe a anatomia emocional. Então, assim, chegando, assim, com toda esses estudos, eu fui chegando nesses pequenos passos, eu fui chegando no peregrinar-se, entendendo que não somos segmentos, né? Nós somos integrados e resultantes daquilo que vivemos. Nosso corpo expressa quem somos, por tudo que vivemos desde a nossa concepção. Os nossos segmentos corporais, visto unidos, nos ajudam no nosso autoconhecimento. E é preciso entender a maneira como você usa o seu corpo, o que mantém essa postura, o que mantém essa estrutura, o que determina, para saber o que fazer. Mas você deve estar perguntando assim, mas o que isso tudo tem a ver com o peregrino? Eu sempre fui de fazer trilhas, caminhadas, sempre fui desse contato com a natureza, eu sempre fui de pés no caminho. Mas em 2017 eu fiz o meu primeiro caminho de Santiago de Compostela. E em 2016, quando eu comecei a me preparar, eu tive muita dificuldade em encontrar uma preparação que fosse coerente com o lado emocional de uma peregrinação, com o lado emocional de um peregrino. Então eu fui buscar por esses estudos, né? E comecei a interagir com os peregrinos antes mesmo de estar no Caminho de Santiago. E foi muito interessante que eu disponibilizei
uma acordagem articular, que eu chamei de acordagem articular na época, eu disponibilizei num site de um amigo. E lá no Caminho de Santiago, eu encontrei com um casal de brasileiros. E aí, conversa vai, conversa vem, né? Eles começaram a falar sobre como eles se prepararam para o caminho. E a esposa, né, do casal falou assim: Ah, eu encontrei um material lá de uma fisioterapeuta de exercícios, e eu fui seguindo e nossa, me ajudou bastante, foi bem interessante. Eu comecei a fazer, melhorou meu tornozelo, melhorou minha dor no joelho, e até mesmo aqui no caminho, quando eu sinto algum desconforto, eu paro e faço essa preparação que essa fisioterapeuta disponibilizou. Eu fui deixando eles falarem, né? E aí, de repente, eu falei assim: mas me fala, você sabe o nome dessa fisioterapeuta? Aí o esposo falou assim: eu acho que era a Ana Paula. Aí eu, prazer, era eu. Eu disponibilizei esse PDF de preparação. E aí foi aquela festa, aquela risadaiada, né? E eles acabaram tirando um pouco mais de dúvida, a gente acabou ficando bem próximos, né, mediante isso. Mas para mim, como nada é por acaso, tudo é uma inspiração universal, tudo tem um porquê universal, o universo ali me mostrou que aquele caminho integrativo de preparação estava bem coerente com o peregrino, porque no caminho eu encontrei um casal de peregrinos que eu nunca tinha visto na vida, falando sobre um PDF que eu disponibilizei gratuitamente na internet. Foi muito bacana entender tudo isso. Então, com esse olhar mais integrativo, eu cheguei à conclusão que quanto mais eu trouxer esse peregrino para sua compleição, para o seu estado natural, através desse autoconhecimento, com esse olhar sobre seu corpo e suas emoções, mais pés ele terá nas suas peregrinações, mais conexões ele fará, ele estabelecerá nas suas peregrinações. Esse é o objetivo principal do programa Peregrinar-se. Então, o tema da aula de hoje são os nossos joelhos. Na segunda aula, a gente conversou sobre os nossos pés e hoje nós vamos conversar sobre os nossos joelhos. Mas eu preciso reforçar que, mesmo que nós estejamos caminhando por segmentos, o foco é o todo, né? Toda a nossa memória, informação está guardado a nível de face muscular, que envolve o todo que somos, né? O nosso corpo inteiro. Ao passo que, quando a gente olhar os joelhos, a gente vai ter que trabalhar os pés, os quadris, a nuca. Você vai perceber toda essa conexão nessa aula de hoje, onde a gente vai olhar mais propriamente para o nosso joelho. Mas o primeiro passo é a gente entender quais são as posturas assumidas em se tratando da articulação do joelho. Quais são os posicionamentos estruturais dos joelhos. Você já vai aproveitando para observar os seus joelhos enquanto você observa esses slides. Então agora nós vamos entender cada uma dessas posturas sobre esse olhar de postura emocional, das posturas emocionais, percebendo o que mantém no nível muscular, percebendo o que determina no nível emocional e para assim entender o que fazer, para assim saber o que fazer e assim fazer esse processo de reprogramação biomuscular que a gente está trilhando nesse programa Peregrinar. Vamos começar com os joelhos hiperestendidos. Em relação ao músculo, o que mantém esse joelho em hiperextensão? O que mantém esse joelho hiperestendido? Primeiro, um excesso de contração da musculatura da panturrilha, um excesso de força dos quadris, mas também um bloqueio da cervical em estiramento. Você precisa lembrar que o corpo é um todo. Então, quando você tem um bloqueio na cervical em estiramento, automaticamente você vai ter também um joelho em hiperextensão. E isso fica fácil de entender quando você percebe emocionalmente o que determina um joelho hiperestendido. Um joelho hiperestendido, ele me diz que se tem uma dificuldade em se dobrar, uma dificuldade em dar anuência, tem uma força de oposição, se opõe
a situações da vida. Então, é uma dificuldade de se dobrar diante das situações da vida. É isso que um joelho hiperestendido, nesse olhar emocional, nesse olhar de postura emocional, diz. Essa dificuldade de perder o território, de se dobrar, de dar anuência às situações da vida. E para você trabalhar essa autorreprogramação biomuscular, você vai precisar do que você aprendeu na aula 2, aonde a gente aprendeu sobre o apoio tripodal. Como eu falei, o corpo é um todo. Para trabalhar o joelho, a gente vai precisar trabalhar os pés, trabalhar os quadris, trabalhar a cervical. É um todo, né? A gente está vendo em segmentos, mas o tratamento, essa reprogramação, ela é baseada no todo. Então, você vai voltar lá na aula 2, se você não se lembra ou se você ainda não viu, para você entender o que é apoio tripodal. Quando você dá base para o seu pé nesses 3 apoios, polegar, dedinho e tornozelo, você consegue trabalhar essa postura em hiperextensão do joelho. E uma outra maneira de você tratar esse joelho hiperestendido, nessa postura em hiperextensão, é você deitar de barriga para cima. Você vai pegar uma bolinha como essa aqui. Essa bolinha é aquela que a gente encontra em lojas de conveniência, em padarias, que você bota R$1 lá e sai uma bolinha dessa. Ela não é tão dura, mas também não é tão maleável, mas ela é muito boa para você fazer esse craquelamento desse bloqueio aqui da cervical e ajudar essa postura em hiperextensão dos seus joelhos. Então, o que que você vai fazer? Deitou de barriga para cima, você vai colocar a bolinha bem aqui nesse meio aqui do seu crânio, da sua base aqui da nuca. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha, bem aqui, você vai procurar esses 2 ossinhos aqui e vai encontrar esse meio, como se fosse um buraco, né? Que a gente chama de forame occipital. Aí aqui nesse forame, você vai colocar a bolinha, isso deitado, né? De barriga para cima, colocar a bolinha e vai fazer uma força, você vai apertar a cabeça contra o chão. Como se o seu nariz, você vai visualizar, né? Você vai imaginar o seu nariz e o seu nariz vai estar fazendo esse aperto, né? Se você não faça assim, imagina o seu nariz e empurra a cabeça contra a bolinha e contra o solo. Isso vai ajudar nesse craquelamento que você precisa para trabalhar a sua reprogramação nessa hiperextensão dos seus joelhos. A postura dos joelhos em flexão. O que mantém a nível muscular essa postura em flexão é a falta de tônus do quadril, ele não te segura. E o que determina a nível emocional é essa falta de oposição, ao contrário dos joelhos hiperestendidos. Então, além dessa falta de oposição, um posicionamento de entrega, um posicionamento de desistência. Ela é bem fácil de ser observada em idosos, né, que andam com joelhos bem fletidos. E o que fazer então para reprogramar, para auto-reprogramar essa postura em flexão que me mostra uma falta de oposição, uma falta de resistência a situações que você não quer, você se entrega, né? E talvez essa entrega ela te machuque, você se entrega porque você não tem essa força de oposição, você tem essa falta de oposição. Então, o que fazer? Mais uma vez, a gente vai tratar os pés. A gente vai pegar aquela bolinha de painço, né, que a gente ensinou também na aula 2 e vai pisar sobre ela, né? Vai pisar várias partes do pé sendo pisado sobre ela, sobre essa bolinha de painço. Ali você vai estar craquelando a face aqui do pé e vai começar todo esse processo de liberação da musculatura, dessa falta de tônus do quadril. Você vai estar pisando sobre a bolinha, né? Vai estar dando tônus para o seu quadril, craquelando a sua face e liberando aí essa postura em flexão. E os joelhos em X, ou joelho valgo, ele é mantido pela musculatura perineal, pela força, pelo excesso de força da musculatura perineal, do baixo períneo, do baixo ventre, e também pela musculatura interna da coxa. E o que determina, emocionalmente falando, essa postura são dificuldades sexuais, dificuldade com a sexualidade. É a dificuldade de falar não, é a falta de falar não, é a dificuldade de se posicionar. Então, você contrai toda essa musculatura para manter o seu não.
Isso é inconscientemente, tá, gente? Então, é porque você pode falar, mas eu sou muito bem resolvida nesse assunto e tudo, mas o seu corpo pode estar te mostrando o contrário, inconscientemente. E o que você precisa fazer para reprogramar, reposicionar essa articulação é trabalhar a descarga de peso na lateral dos seus pés. Você vai, lá na aula 2 a gente falou bastante sobre isso, então você vai posicionar toda a descarga de peso mais para a lateral do pé, acionando toda a musculatura da perna na parte lateral, inclusive os glúteos. Então, para você reposicionar os joelhos em valgo, é trabalhar descarga de peso na musculatura lateral da sua perna, trabalhando a descarga de peso no pé. E finalmente, os joelhos em varo, que é aquele joelho bem arqueado, bem aberto. O que me mostra a nível muscular que mantém essa postura em varo é um aumento de força da parte de fora da perna e da musculatura final da coluna. Isso é o que mantém a nível muscular. E o que determina é mais oposição. Mostra uma pessoa que talvez vive se opondo para tudo, se opõe para tudo na vida. Então é muita força de oposição. Então o que fazer? Presença podal do dedão do pé. É aquela pessoa que vive com o dedão do pé levantado. Então, é dar presença para esse dedão, é dar chão para esse dedão que você vai reprogramar a postura dos joelhos em varo. E isso tem que ser constantemente, conscientemente, durante todo o dia. Quem tem os joelhos em varo, trabalhar a postura do seu dedão, dando aterramento para o dedão. Percebeu que o dedão está para cima? Traz ele para o chão, traz esse apoio, né? Esse apoio tripodal, nesse caso, fortalecer ainda mais o apoio dos dedões. Assim você consegue reprogramar o joelho em varo.